Agora eu converso com um empresário, dono de um restaurante. Na verdade, ele tem muita história com restaurantes aqui em Florianópolis. A gente vai conversar sobre isso e falar também sobre a história de onde fica a Creperia Degrau, que é uma construção centenária com um monte de lendas. Aqui do meu lado está o Mário Burchard. Boa noite, Mário, tudo bem? Boa noite, Camila. Tu começaste a tua história com a gastronomia de Florianópolis há mais de 30 anos. Tu tinhas um restaurante. Exatamente 30 anos, o mesmo tempo da RBS em Florianópolis. E tu lembra disso? Eu estava montando um restaurante, chegando à emissora. A RBS começou um pouquinho antes, a gente começou em dezembro de 79. Lá no centro, não era no prédio onde eu estou agora. Mas já tinha esse nome de Degrau? Sim, era restaurante, não só creperia. Né? Uhum. Mas o que tocas hoje, esse restaurante acabou quando? 92. Ah, ficou bastante tempo em funcionamento. Era o ponte da cidade toda a década de 80. Era ali na escadaria, Ramos, na Vidal no pé Ramos. da escadaria do Rosário. Bem na descida da Também escadaria. Era um sobrado, só não tão antigo quanto esse agora. Mas também tinha história, também era um sobrado antigo. Também era de mais ou menos 1920 ou 30. E a creperia lá da Lagoa da Conceição, a Creperia Degrau, é de quando? Já conseguiste descobrir a data? Olha, o pessoal da Lagoa, quem nos vendeu a casa, dizia que a casa era de 1700 e poucos. Quisera que fosse, porque teria um valor muito maior, mas pelas características arquitetônicas, a gente pesquisando e tudo, descobriu que ela foi construída bem depois. Uma das lendas que ocorre sobre a casa, além de dizerem que tem fantasmas e tinha ouro nas paredes e tudo, é que Dom Pedro II e Teresa Cristina teriam dormido lá. Mas, na verdade, a casa não existia nessa época. Como é que vocês conseguiram descobrir que a casa não existia na época da visita de Dom Pedro? Bom, existiam diários, né, que anotavam diariamente, né, detalhadamente, todos os passos do imperador. Tinham pessoas que faziam esse trabalho. Então, a gente pesquisou lá e não consta. Eles realmente estiveram na igreja, doaram uma custódia de prata, prometeram os sinos, que foram só chegar em 1861, 16 anos depois. Mas provavelmente, né, eles não tiveram lá e a casa foi construída depois. Coisa que a gente descobriu é que a casa foi construída por um padre. Que também é uma história meio nebulosa, também né? Bastante nebulosa. Como é que é a história? Ele deu para a família da amante morar. E esse padre... Um padre católico. Um padre católico, João Caramico chamava. E ele, pelas pesquisas que a gente fez no arquivo público e tudo, descobri que ele teve aqui entre 1879 e 1886. Então a estimativa é mais ou menos 1881, início, né, da década de 80. E ele mantinha uma família naquela casa? Ele não morava lá, ele deixou para a amante e a família morarem. Ele usou material da igreja, usou papel de parede francês, que mais tarde, numa restauração da igreja, encontraram. O interessante é que muita gente se espanta do padre ter uma família, mas o José de Alencar, nosso escritor de Guarani e Iracema, era o 8º filho de um padre. Isso não nos ensinam nas aulas de literatura. Uhum. Fala. Bom, depois ele vendeu, por qualquer razão, para essa família, de quem eu comprei 92 anos depois, em 1887. E a história do ouro nas paredes? Tu já tiveste coragem de entrar no meio de uma... As paredes são de pedra, não? Sim, a parte de cima de tijolos e embaixo toda de pedra. De pedra mesmo? De pedra, tem 80 centímetros de largura, mais ou menos. E tu conseguiu descobrir se é verdade a história do ouro? Olha, a gente fez muitas escavações todo ao redor da casa para fazer drenagens e mesmo, eu fiz um porão a mais. A gente arrancou todo o reboco que tinha de cal, porque estava em péssimo estado. E não encontramos nada, nem nas paredes, nem debaixo dos assoalhos, nem nada. E o ouro não circulava muito por aqui, Então, dificilmente teria ouro mesmo. Mas será que não tem ainda uma parede, um pedacinho onde pode ter escondido um baú, um tesouro por lá? Quem sabe um dos fantasmas que habitam a casa um dia vem e me conta o segredo. E tem fantasma mesmo? Tu moras lá, né? Eu moro lá. Mas na eu parte prefiro superior. Não falar, porque senão ele de noite vem puxar meu pé. É bom deixar ele quietinho lá. Em bruxas não acredito. Pero que lá sai, lá sai. Lá sai. A tua história também com a gastronomia e como é que tu chegaste ao crepe é interessante. Tu tinhas a ideia de montar uma cervejaria. Tu passaste anos da tua vida estudando a produção de cerveja. Isso, e o que te fez mudar? 19 anos a aprender a fazer cerveja. O que te fez mudar de ideia depois de adquirir todo esse conhecimento? Olha, eu já estava pronto para fazer a microcervejaria
quando eu descobri a dieta do tipo sanguíneo. E então eu modifiquei completamente meus hábitos alimentares. Uma das coisas que o sangue A, como eu, não pode é tomar nada que tenha gás, né? E a cerveja, minha tão amada cerveja, que me causava gastrite. Então eu modifiquei muito e com isso a gente começou a introduzir massas dietéticas, massas para pessoas que têm intolerância à lactose e o glúten. O glúten também, né, para os os chamados celíacos. Nós fazemos massa de espinafre, massa de chocolate, tem massas, recheios venenosos também. Né, tipo quem gosta. Doce de leite com Sim, chocolate com chantilly, morangos, Nutella, sorvetes, etc.